abaixo da tabela. Muito. Não é, dona? Com a derrota do Vasco, com a vitória do Cruzeiro e também com os outros resultados. Aí, rodada boa para o Bahia. Ótima para o Bahia. Vitória por 2-0. Ótima para o Bahia. O Bahia conseguindo uma recuperação com o Rogério Ceni. Você tem a goleada que o Santos sofreu. O Goiás conseguindo um ponto valioso no empate contra o Cuiabá em um confronto direto. O Cruzeiro, em um clássico, jogando fora de casa, consegue o seu resultado. E o Vasco acaba sendo derrotado pelo Flamengo, né? Acho que o que tem mais de disputa hoje dentro do Campeonato Brasileiro é a briga contra o rebaixamento. E nessa rodada, acho que o Bahia saiu como o grande vitorioso ali naquela briga. O Internacional também, claro, indo a 35 pontos. Djalminha, vitória então do Flamengo por 1-0. Jogo muito equilibrado, mas aí depois das mudanças todas, né? E no segundo tempo, quando faltava fôlego para as duas equipes, aí as mudanças fizeram mais sentido para o rubro-negro e assim o Flamengo vence por 1-0 no Maracanã. Lotado. Djalma, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Donan. Boa noite, Dom, que é o fã do esporte. É verdade, Bruno. Foi um clássico muito equilibrado. Primeiro tempo muito estudado, poucas oportunidades de gol, as duas equipes não se agrediram muito. Segundo tempo, o jogo se abriu um pouco mais. O Vasco, no momento em que leva o gol, já aos 30 minutos do segundo tempo, já estava até melhor na partida, apesar do Flamengo sempre ter tomado mais a iniciativa. Mas o Tite fez uma mudança que, na teoria, ela parecia que não funcionaria, mas acabou que funcionou. Ele tira o Bruno Henrique, coloca o Luiz Araújo e o lateral do Vasco sobe na marcação, o Gabigol faz uma penetração pelo lado esquerdo, faz o cruzamento e o Gerson faz o gol da vitória. Um clássico muito equilibrado, poderia terminar empate, acho que até o resultado mais justo, mas o Flamengo aproveitou a única oportunidade que teve. E clássico é assim, né? Decidido num pequeno detalhe, o Flamengo saiu vitorioso. Reta final do primeiro tempo com o Léo Jardim aparecendo bastante. O Flamengo, o Vasco começa melhor o jogo, né? Consegue encaixar bem uma marcação, parte física, acelerando, criando boas oportunidades. E aí o Flamengo equilibra ali na reta final do primeiro tempo e começa a testar bastante o Léo Jardim. Né? Na soma dos 90 minutos, né, contando os acréscimos, um pouco mais de 90 minutos, eu achei que o Vasco foi superior, analisando o rendimento. Né? Teve mais posse de bola, né, finalizou 17 vezes contra 10 vezes do Flamengo, só que o Flamengo foi eficiente. Teve a oportunidade de marcar, o Gerson foi lá e botou dentro da rede, assim ao futebol. Faltou contundência e eficiência, né? Aquele capricho na hora de finalizar as jogadas. E também reforçar a grande atuação. A gente destacou o Léo Jardim, que de novo foi muito bem, a grande atuação do Rossi, né? O Rossi evitou alguns gols que o Vasco teve chance ali, principalmente, né, chances que o Verratti, né, teve ali com aquela jogada aérea que é muito forte. Então, assim, acho que hoje o Flamengo tem um goleiro mais confiável. Olha essa defesa que ele faz na cabeçada do Verratti. O Rossi mostrando a que veio. A gente viu estamos vendo, né, aquele lance do Praxedes, né, que a bola desvia e parecia ter endereço, e esse lance é incrível também, do Zé Gabriel ali. Zé Gabriel, né, embaixo da trave ali, não conseguindo finalizar. E aí ele é muito difícil, né, até porque a bola passa no meio de tantas pessoas, tantos jogadores ali, vai meio pelo instinto colocar o pé. Eu também achei que o Vasco, na soma dos 90 minutos, foi um pouco superior ao Flamengo, sobretudo ali no segundo tempo, quando o Rossi trabalha mais, ainda que o Flamengo tenha terminado melhor o primeiro tempo, mas para mim um Vasco se mostrou muito competitivo, né? Apesar do outro lado ter mais individualidades, inclusive saindo do banco e podendo fazer a diferença, né? Como os companheiros já destacaram. O Vasco fez um bom jogo, acho que dói muito para o torcedor da forma como acaba derrotado, e do outro lado, acho que do Flamengo pode não ter sido a melhor exibição, mas é uma vitória num clássico, é um time que venceu seus 2 jogos sob o comando do Tite e não sofreu gols, acho que isso precisa ser ressaltado. Ainda muito recorte muito pequeno para falar da influência do Tite, mas eu senti um Flamengo até mais competitivo sem a bola. Então, acho que é um time que parece estar dando uma resposta, ainda que seja muito cedo, para a gente fazer uma análise com mais propriedade em relação ao seu novo treinador. Os números, então, o Donan tinha destacado alguns, mas, Djalma, olha só como o Vasco leva vantagem em quase todos esses indicadores, né? Na posse de bola, nos passes certos, nas ações na área do rival, aí o número é bem equilibrado, mas com vantagem para o vascaíno. Ainda chutes e chutes certos.
como o Donan falou, 17 finalizações do Vasco contra 10 do Flamengo. Aí no percentual, claro, de chutes certos, o Flamengo teve vantagem. E em cruzamentos, 32 cruzamentos contra 16. Então, muito buscando o Verratti. Bom, a gente vê que é exatamente no critério que o Flamengo leva vantagem. Aí é o que decide o jogo, que é a eficiência. Foi isso? A gente pode resumir assim? Foi por causa da eficiência que o Flamengo conseguiu vencer o jogo, Djalminha? Sem dúvida alguma, Bruno, porque a oportunidade, vamos dizer assim, mais clara, né, que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu converter, o Gerson deu sorte também, que a bola desvia na zaga, eu acho que até o Léo Jardim pegaria essa bola se ela não tivesse tido desvio, e do outro lado foi o contrário, né? O Vasco, quando teve a sua oportunidade, quando não finalizou equivocadamente, estava o Rossi ali, que foi bem, e o clássico, basicamente isso, um jogo muito equilibrado, os números dizem mais ou menos o que foi o jogo, né? O Vasco aí com uma superioridade, mas não transformada em chance clara de gol, né? Muito à base desses cruzamentos, porque tem esse jogador que é perigosíssimo na área, que é o Veguete, mas eu acho que o Flamengo foi isso, soube aproveitar a oportunidade que teve e matou o jogo, e um jogo, como eu falei antes, esse jogo poderia sair empatado tranquilamente, que eu acho que até seria o resultado mais justo, mas o Flamengo foi merecedor porque converteu a oportunidade que teve. Dá para falar que foi injusta a vitória? Injusto é que, assim, eu sou da teoria, assim, que injusto falar geralmente quando tem algum erro de arbitragem. Sim. Que determina, assim. O Vasco teve as oportunidades... Não, mas também dentro não foi essa superioridade toda do Vasco. Não, acho que não. Foi bem equilibrado, assim. É que, assim, não seria nenhum absurdo se fosse 1-0 pro Vasco, o jogo pela quantidade de oportunidades. Mas, assim, é como o Djalminha falou, da eficiência do time. Então, sincero, eu não consigo enxergar um placar injusto nesse 1-0, apesar de ser muito doloroso pro torcedor do Vasco, porque ele tinha elementos para ver dentro da atuação, da questão coletiva, como o time foi equilibrado, poderia ter saído com algo melhor. Assim, falar em injustiça é complicado porque o Flamengo foi eficiente, teve a qualidade do Gerson ali chegando, né, a qualidade do Gabigol para pegar esse tapa na frente, é uma característica dele, né, para atacar as costas da defesa, e teve essa oportunidade voltando da rede. Assim é o futebol, assim é o jogo. O que dá para o torcedor do Vasco enxergar dentro de campo é um time organizado, um time estruturado, um time que evoluiu. Óbvio que na situação do Vasco, que está na zona do rebaixamento, o time precisa pontuar. Jogar bem vai deixar o Vasco mais próximo de vitórias, como, por exemplo, venceu o Fortaleza no meio de semana com mérito. É um rendimento que deixa o torcedor esperançoso ainda em uma permanência para a Série A. Porque em algumas oportunidades, dentro do jogo, o Vasco foi superior, criou mais, fez o Rossi trabalhar, o Rossi sendo o melhor em campo para mim hoje no Maracanã. Mas o Flamengo foi o time eficiente dentro do Maracanã, porque foi lá e botou a bola dentro da rede, né? Teve mais qualidade para isso também. Acho que também que teve um peso grande, que é a questão do elenco, né? Isso é muito evidente. Isso é muito evidente, porque no segundo tempo entra um Gabigol,